pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos falando sobre a implantodontia aplicada à anatomia. E aí, vocês sabem o que é a especialidade da implantodontia? Bom, a implantodontia é a especialidade da odontologia dedicada a restabelecer a função de mastigação e estética perdidas devido à ausência de um ou mais dentes através da implantação de pinos, ou seja, implantes de titânio. Mas saibam que nem sempre se utilizou esses pinos de titânio. A implantodontia é considerada uma das disciplinas mais antigas da odontologia e foi aprimorada durante anos. Para vocês entenderem melhor, vamos falar sobre a evolução da implantodontia. A necessidade de reposição de elementos dentais perdidos, simplesmente para suprir a estética ou até restabelecer a função mastigatória de um indivíduo, data do período de antes de Cristo. Os egípcios, no processo de mumificação de seus faraós, desenvolviam próteses esculpidas em marfim, osso ou mesmo ouro para restaurar a boa aparência dos seus líderes. Já os incas utilizavam conchas do mar esculpidas, pedras preciosas e osso. Esses elementos eram implantados provavelmente em meio oral por meio de marteladas. Parece que não era tão fácil assim. Já imaginaram a dor? Então, viva a odontologia moderna. Com a evolução, novas formas de implantar dentes foram surgindo, como por exemplo os implantes agulhados, implantes justaósseos e implantes laminados. Eles eram confeccionados em diferentes ligas metálicas. Com isso, ocorria a corrosão de materiais, promovendo grandes taxas de insucesso. Mas foi em 1965 que um grande médico pesquisador sueco, Per Wagner Brånemark, fez uma descoberta que entraria para a história da odontologia. Ele conduziu uma pesquisa em coelhos, na qual utilizava a câmera de titânio e, após realizar o processamento de suas amostras, ele percebeu que esse metal se integrava ao tecido ósseo, surgindo então o conceito de ósseo-integração, que pode ser denominado como processo de conexão direta entre um osso vivo e uma superfície de titânio. Agora que vocês já sabem sobre o conceito da ósseo-integração, vamos falar sobre a implantodontia ósseo-integrada. A implantodontia ósseo-integrada tem como base de seus planejamentos a anatomia, com a localização de estruturas importantes a serem preservadas, como por exemplo os feixes vasculo-nervosos. Sendo de grande importância os conhecimentos sobre a qualidade do tecido ósseo das diversas regiões, como também a anatomia radiográfica, que determina o melhor posicionamento dos implantes por meio de exames radiográficos e de imagens pelas tomografias computadorizadas. Com o desenvolvimento da implantodontia, as indicações dos implantes deixaram de ser exclusivas para os inválidos bucais, ou seja, os desdentados totais. São também opções terapêuticas dos parcialmente desdentados, dos pacientes com anomalias congênitas, como também pacientes mutilados e sequelados cirúrgicos devido a acidentes ou enfermidades malignas. Atualmente, os implantes ósseo-integrados também são utilizados com finalidade ortodôntica. Muito interessante, não é mesmo? Agora vocês devem estar se perguntando: e quais são as principais opções terapêuticas para esses pacientes desdentados? Como é feita essa escolha e quais são os fatores avaliados? Pois bem, meus amigos, as opções terapêuticas para os pacientes desdentados dependem de fatores como extensão e localização da área edêntula, que é a área sem dente, estado dos dentes adjacentes, quantidade e qualidade de osso disponível e estado dos tecidos periodontais. Com a evolução da odontologia, foram desenvolvidas alternativas reabilitadoras que vão além da prótese total convencional. Essa prótese também é conhecida popularmente como dentadura. As novas alternativas estão divididas em dois tipos, que são as próteses do tipo sobredentadura e as próteses do tipo protocolo. Próteses do tipo sobredentadura é definida como uma prótese removível parcial ou total que se apoia sobre os remanescentes dentários, raízes ou implantes. As próteses do tipo sobredentadura também são chamadas de próteses overdentures.
As próteses totais do tipo sobredentaduras são utilizadas principalmente quando o rebordo residual do paciente não apresenta retentividade suficiente para receber uma prótese convencional, quando este não possui controle neuromuscular da região oral ou até mesmo quando não consegue se adaptar às próteses convencionais, principalmente as mandibulares. Próteses do tipo protocolo. Funciona como uma prótese fixa, composta normalmente por 12 dentes presos em uma única estrutura, que são parafusados sobre 4, 5 ou 6 implantes. As próteses do tipo protocolo são baseadas no sistema estabelecido por Brånemark para implantes ósseo-integráveis. O protocolo preconiza para a odontologia a fixação na mandíbula de 4 a 6 implantes, sendo estes na região anterior entre os forames mentuais e no cantilever, que é uma ponte de extensão, distal de cada lado para substituir os dentes posteriores. Na maxila, utilizam-se de 6 a 8 implantes, a depender do planejamento estabelecido. Então, pessoal, agora que já falamos sobre a evolução da implantodontia e sobre o conceito da osseointegração, vamos adentrar na anatomia aplicada à implantodontia. Para começar, vou falar sobre maxila, que é uma das regiões que nós, futuros dentistas, precisamos conhecer bem. Maxila. A maxila é um osso irregular e pneumático, com forma piramidal, compondo parte do viscerocrânio. Ela é a estrutura da região frontal do crânio que suporta os dentes superiores e forma uma parte do palato, da cavidade nasal e da órbita ocular. Sua principal função é manter os dentes superiores. Além disso, desempenha um papel importante na mastigação e na comunicação. Localização. A maxila se localiza no viscerocrânio. Ela conecta partes importantes da face, como órbita, palato e nariz. A maxila se divide em direita e esquerda. Juntas, as partes formam todo o maxilar superior. As maxilas direita e esquerda se apresentam como uma região mais complexa para a implantodontia, em decorrência dos aspectos estéticos e funcional, tendo como fator agravante o sorriso que o paciente apresenta e o grau da exposição gengival. Projeções da maxila. A maxila consiste de um corpo e possui 4 projeções. São elas: projeção alveolar, projeção frontal, projeção zigomática e projeção palatina. O primeiro, o processo alveolar, é responsável por fazer ligação junto à arcada dentária maxilar. Possui estrutura porosa e 8 cavidades que dão sustentação aos dentes superiores. Já o processo frontal é caracterizado por formar o sulco lacrimal junto ao osso lacrimal. Além disso, constitui a parte máxima da órbita, conhecida como crista lacrimal anterior. Na parte superior, faz ligações com as células etimoidais anteriores. A apófise zigomática, dentre os demais processos, é a estrutura mais simples, já que constitui apenas o osso zigomático após crescer na lateral da maxila. Por fim, o processo palatino é a estrutura mais palpável entre as demais apófises. Isso porque faz parte do teto da boca e do assoalho do alvéolo nasal. Assim, quando conectado ao osso palatino, a apófise constitui o palato duro. Região anterior e posterior. Um aspecto anatômico interessante da maxila é a sua inclinação anteroposterior na região dos incisivos e caninos, fazendo com que os implantes devam ser inseridos seguindo a direção inclinada da maxila, e não perpendicular à base do rebordo alveolar residual, como se faz normalmente na região posterior da maxila. Devem ainda ser explorados os pilares de reforço como os da região dos caninos e do processo zigomático da maxila, pilares canino e zigomático, como áreas excelentes para a colocação de implantes. No entanto, a distribuição dos implantes, bem como seu diâmetro, comprimento e tipo de superfície, estão na razão direta da qualidade e quantidade ósseas, como também do trabalho protético a ser executado sobre os implantes. É muito importante lembrar que há uma lâmina óssea vestibular muito delicada, principalmente na região anterior. Fatores limitantes. Nota-se na porção anterior da região palatina a presença do canal inclusivo que abriga o feixe vasculonervoso nasopalatino, responsável pela inervação e vascularização da parte anterior do palato. É importante observar o tamanho deste canal, pois muitas vezes inviabiliza a colocação de implantes na região dos incisivos centrais.
Já o feixe vascular nervoso do canal palatino maior, apesar de ser importante a sua preservação, não tem grande influência na implantodontia, porque a localização das intervenções cirúrgicas na porção posterior da maxila é feita sobre a linha de maior esforço do rebordo alveolar. Na região anterior da maxila, existe outro fator limitante, que é a proximidade da cavidade nasal, e na região posterior, o seio maxilar. Em casos de pacientes desdentados por um longo período, o processo de reabsorção óssea encontra-se em estágio avançado, agravado na região posterior com a pneumatização do seio maxilar, associado a um processo de reabsorção fisiológica. Apesar do contínuo desenvolvimento das técnicas cirúrgicas em implantodontia, a reabsorção óssea severa, que é comum em regiões da maxila com falta de elementos dentários, tem sido considerada como um importante fator limitante para o êxito de um planejamento de cirurgias de implante. Qualidade óssea. Quanto à qualidade óssea, a maxila apresenta predominantemente osso com espaços medulares amplos e com pouca espessura cortical, classificados como os ossos tipo 3 e tipo 4. O que indica a necessidade de se realizar implantes que apresentem superfície porosa. O tipo 3 caracteriza-se por apresentar uma cortical porosa e fina no rebordo, envolvendo um osso trabecular também fino. Esse tipo de osso é muito comum na maxila, principalmente na área anterior. O tipo 4 caracteriza-se por apresentar uma constituição trabecular fina e praticamente a ausência de cortical, uma cortical bem delgada. É o menos denso de todos os tipos de osso e é normalmente encontrado na região posterior da maxila, região de Tubber. Após enxerto de seio maxilar, é comum encontrar esse tipo de osso. Desenvolvimento ósseo. Todas as 5 partes da maxila sofrem ossificação intramembranosa, através de 2 centros de ossificação. Na 7ª semana de vida fetal, diferencia-se a maxila da pré-maxila, ou osso incisivo. No 3º mês, as partes se fundem ao redor da área do processo alveolar, quando a pré-maxila se torna a parte anterior da maxila. Em recém-nascidos, a maxila é muito mais longa horizontalmente do que verticalmente, se comparada com adultos. Além disso, os espaços destinados aos dentes se estendem superiormente quase até a crista orbitária. Como todos os seios paranasais, os seios maxilares são relativamente pequenos e se tornam maiores durante o desenvolvimento da maxila e dos outros ossos do crânio. Com o avançar da idade, os processos alveolares são absorvidos e os dentes caem. Como a maxila se torna menor, ela parece ser anteriorizada nas pessoas idosas. Estão gostando da explicação? Calma aí que ainda não acabou. Agora vamos falar da mandíbula. A mandíbula é o osso singular que possui um formato distinto e simétrico em ferradura. Ela é o componente móvel do crânio e forma o terço inferior da face. Se movimenta nos 3 planos, sagital, frontal e transversal. A função da mandíbula é de mastigar, triturar e engolir o alimento. Ela é a parte móvel dos ossos envolvidos no processo de mastigação e, por esse motivo, todos os músculos mastigatórios se inserem nela. O fator limitante da mandíbula é o canal da mandíbula, que abriga o feixe vasculonervoso alveolar inferior e que, ao nível do 2º premolar, emite râmulos externos, denominados mentonianos. Na região posterior, temos o ramo da mandíbula, que se divide em cabeça da mandíbula, processo condilar, fóvea pterigóidea, incisura da mandíbula, processo coronoide, língula da mandíbula, forame mandibular, sulco milioide, ângulo da mandíbula, fóvea mandibular e linha milio-ióidea. Já na região anterior, temos a fóvea sublingual, fossa digástrica, espinhos geminianos, forame mentual, o tubérculo mentual e protuberância mentual. Nos recém-nascidos, o râmulo da mandíbula vai ser pouco desenvolvido e, com o crescimento do viscerocrânio, vamos ter realmente o crescimento do processo coronoide e condilar. A região de sínfise da mandíbula, nos recém-nascidos, existe uma separação e, com o passar do tempo, vai haver a ossificação intramembranosa nesta região. No indivíduo idoso, o crânio apresenta modificações apreciáveis, sobretudo na mandíbula.
A queda dos dentes determina a reabsorção do processo alveolar, e como o arco mandibular é maior que a maxila, sucede uma situação inversa àquela que existe no indivíduo dentado, e assim a mandíbula passa a ultrapassar a maxila em todos os sentidos. Pela redução da função dos músculos mandibulares, o ângulo da mandíbula torna-se obtuso e a cabeça da mandíbula tende à atrofia. Para mergulharmos ainda mais nesse mundo da implantodontia, vamos para a abordagem desses conceitos na prática através da análise de um caso clínico. A reabilitação bucal, por meio da colocação de implantes dentários, tem se tornado um procedimento frequente na clínica odontológica. Falhas no planejamento ou na execução da técnica podem levar a casos onde, apesar de ósseo integrado, o implante não apresenta condições de restauração satisfatória devido ao seu mau posicionamento. Diversos autores têm relatado a possibilidade de se utilizar osteotomias segmentares de maxila ou mandíbula para reposicionar um segmento alveolar com implante, mostrando que esta pode ser uma técnica efetiva e previsível para restaurar implantes em posição anatômica comprometida. O presente caso clínico a seguir trata-se de uma paciente de 20 anos de idade, onde foi realizada osteotomia segmentar de maxila associada à distração osteogênica para a correção de um implante mal posicionado. O presente relato mostra um caso onde a osteotomia foi empregada para deslocamento coronal de um bloco com implante dentário que se encontrava ósseo integrado, como alternativa à remoção do implante, associada ao emprego de um aparelho ortopédico para alongamento ósseo. Por tratar-se de uma área estética, seria necessário remover as tábuas ósseas vestibular e lingual, o que criaria problemas estéticos adicionais. Além disto, a remoção do implante aumenta significativamente o tempo de tratamento. A incisão horizontal permitiu acesso satisfatório à região a ser osteotomizada, e uma faixa considerável de gengiva inserida permitiu mobilização do segmento sem comprometer a circulação. No entanto, teve-se o cuidado de realizar as osteotomias verticais paralelas entre si para permitir o deslocamento coronal do bloco ósseo sem resistência ou travamentos. Sendo assim, neste caso clínico, optou-se pela utilização de um aparelho ortopédico, com princípios mecânicos de distração osteogênica, pois a mucosa palatina não permitiria a imediata reposição coronal do segmento mantendo o longo eixo do implante. E aí, gostaram do caso clínico? Esperamos que sim. Então, pessoal, chegou a hora de finalizar a nossa apresentação. Mas antes, vamos recapitular o que vimos. Com base no que foi dito ao decorrer da nossa apresentação, podemos concluir que a implantodontia óssea integrada possui como base de seus planejamentos a anatomia, pois para a preservação de estruturas importantes é preciso saber a localização das mesmas, saber sobre o tecido ósseo de cada região e qual será o melhor posicionamento dos implantes. Na maxila, que é considerada a região mais complexa do meio da implantodontia, são realizados implantes que apresentam superfícies porosas, pois a mesma apresenta predominantemente ossos com espaços medulares amplos e que possuem pouca espessura cortical. E já na mandíbula, que possui um processo de reabsorção óssea gradativo, há uma predominância de osso com espaços medulares pequenos e com espessura cortical, havendo áreas que possuirão uma maior corticalização e bem pouco tecido ósseo medular. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Essa foi a nossa apresentação. Tchau e até a próxima!